Olá, gente, tudo bem? Então, hoje finalmente eu espero conseguir contar a minha história da consagração com a ayahuasca, o que aconteceu comigo, o que que eu penso sobre isso, as minhas conclusões, porque tem muita gente curiosa, tem ali as pessoas têm, né, medo, tem preconceito, mas tem muita gente curiosa também e que de vez em quando me perguntam. E assim, eu tô há 3 anos tentando contar a minha história, assim, mentalmente eu quero contar, mas muitas coisas me impediam, né? Mas acredito que depois desse tempo, acho que eu vou conseguir agora. Então, gente, o que acontece é que na época um colega me convidou, né, pra a cerimônia com a ayahuasca num ambiente que era xamânico, né? Existem várias vertentes que consagram. Basicamente é um chá feito a partir de uma raiz e a folha de uma planta. Não vou entrar em detalhes aqui, que vocês conseguem facilmente isso no Google. Mas esse chá, ele tem um gosto bastante amargo e ele provoca visões, né? Ele provoca... vocês podem encontrar em dois termos, dizendo que ele é alucinógeno e um outro termo dizendo que ele é enteógeno, que eu acho que é o termo mais correto. O alucinógeno é quando dizem assim, aquele chá é alucinógeno. Quando a pessoa está dizendo que aquilo provoca alucinações que não são reais e que aquilo não tem nada a ver, que você está doidão, enfim. E quando a pessoa fala que é enteógeno, ela quer dizer que você tem acesso a símbolos e coisas que estão dentro de você. Traumas, perspectivas, desejos, respostas, tá? E depois das minhas experiências, tá? Que foram mais ou menos 5 vezes que eu consagrei, em momentos diferentes, né? Não foi uma depois da outra, foi assim, uns 6 meses de diferença, enfim. E eu tive essa experiência de realmente me interiorizar. Para começar, gente, eu pesquisei muito. Tudo que eu vou fazer eu pesquiso muito antes, né? Eu pesquisei muito e mesmo assim eu continuava querendo, poxa, eu quero isso, eu quero essa experiência. Eu já tinha tido experiências espirituais, mas às vezes a gente se sente, assim, eu tava nessa busca incessante e às vezes a gente se sente meio perdido, né? Você quer uma coisa muito mais palpável, que você diga, pronto, isso é verdade, eu quero saber a verdade. Eu tenho uma coisa comigo desde muito cedo. Eu tenho uma investigação pela verdade. Eu quero saber o que é o certo, eu quero saber o que tem por trás de tudo isso que a gente vive. Então, assim, eu já inclusive, estudei filosofia, né, por conta disso, mas não era bem o que eu queria na filosofia. Então, eu saí do curso e aí eu entrei nessa busca espiritual mais intensa porque eu vi que através da espiritualidade está muito mais fácil de eu chegar a respostas. Porque eu quero isso, eu quero chegar a respostas que satisfaçam essa curiosidade incessante, né, sobre os mistérios da vida, do mundo, enfim. E na minha primeira experiência, né, eu vou começar já no momento em que eu estava lá. Basicamente, assim, antes do dia do ritual, a gente tem que passar por uma psicóloga, né? Pelo menos nesse local que eu fui era assim. A gente tinha que passar por uma psicóloga e ela fazia umas perguntas, explicava um pouco como funcionava e ela diria se a gente está apto ou não a tomar, né? Por quê? Pessoas com problemas cardíacos não podem, é perigoso tomar o chá. E pessoas com histórico de doenças mentais, como esquizofrenia, não podem também consagrar, porque pode, enfim, ter um gatilho, enfim. Então, tem pessoas que não podem mesmo, né, que são proibidas de consagrar. E aí ela fez essa avaliação, conversou, foi bem legal, e aí depois a gente pagou um valor, né, para participar do ritual, e tinha que fazer um processo antes, 3 dias antes. Ficar sem sexo, sem fumar, sem beber, com uma alimentação de preferência vegetariana, mas que não tivesse carne vermelha, pelo menos, né? Foi o que eles passaram. E aí eu fiz todo o meu processo. Eu, digamos assim, me sintonizei, eu fazia bastante oração, bastante meditação, mas eu também estava muito ansiosa, primeira vez que eu fui. Porque eu estava empolgada, eu não sabia o que ia acontecer. E
os relatos que eu tinha lido, as pessoas diziam que era uma coisa tão inacreditável, tão assim, fora do... que a gente não tinha nem palavras para descrever o que realmente acontece quando você tá, como eles chamam, na força da ayahuasca. É difícil definir o que você tá sentindo, não dá para traduzir em termos normais que a gente conhece. E realmente é isso, tá, gente? Eu vou fazer um esforço aqui. Mas, assim, saibam que é muito mínimo. O que eu contar pra vocês é muito mínimo diante da experiência toda que eu passei. E eu não sabia o que esperar. Uma das coisas que eu tinha lido era uma reportagem em que eles fizeram algumas sessões de meditação e dentro de um presídio, e lá eles ingeriram ayahuasca, né? E foi, digamos, um experimento, enfim. E um dos presidiários, ele falou que ele, depois, quando começou o efeito, ele se via dentro de um caixão e todas as vítimas dele, as pessoas que ele tinha assassinado, estavam ao redor desse caixão olhando para ele. Então ele viu isso como uma experiência aí de culpa, né, de trauma, de coisas ali que ele precisava ver, digamos assim. Então eu ficava pensando, nossa, será que eu vou ver uma coisa muito feia? Será que eu vou ver uma coisa muito bonita? Porque eu tô numa vibração legal, mas assim, a gente sabe que a gente tá aqui na Terra, a gente somos espíritos umbralinos, a própria Terra é um lugar extremamente complicado, praticamente assim, talvez um inferno de um outro planeta, né? Então eu ficava em dúvida se eu ia ter uma boa experiência ou se eu ia ter uma peia, também como eles chamam, que é quando a gente tem um processo muito difícil na ayahuasca. E aí também eu ficava com medo de algumas coisas que eles falam que a limpeza é necessária. A gente ingere o chá e aí você pode ter sensação de vômito, você pode querer ir no banheiro, né? Então você pode fazer a limpeza e precisa fazer, né? Tem que vomitar e tal. E ninguém gosta de vomitar, né? Essa ideia é bem asquerosa. Mas às vezes acontece. Enfim, tudo eu assim, eu me predispus a passar por isso, porque eu realmente acreditava que aquilo poderia me fazer evoluir espiritualmente. Bom, gente, primeiro dia chegando lá, me desculpem, assim, o vídeo vai ficar longo, tá? Me desculpem se eu fizer muitas digressões, é porque eu tô lidando aqui com muitas memórias, muitas emoções, então, assim, vai ser assim, tá? Tenham paciência. E aí, eu estava lá no dia, cheguei cedo, a gente fica todo mundo em roda, assim, com um certo tipo de roupa, bem confortável, bem, assim, coberta, né? Porque você vai ficar ali deitada, às vezes, enfim. E aí a gente senta no chão eu tava com meu tapetinho de yoga, que tá aqui do meu lado. E aí a gente senta e o certo é que a gente fica ali em posição de lótus a noite inteira, né? Quando eu digo a noite inteira, é tipo assim, de 10 horas da noite até o amanhecer. Você não dorme. E aí, você não dorme, não come, praticamente não bebe. Também não é indicado ficar bebendo água quando a gente tá sob o efeito do chá. Porém, a gente não... Quando você toma o chá da ayahuasca, você não sente nada disso. Você não sente sede, você não sente fome, não sente vontade de dormir, porque é muita coisa, muita visão, muita coisa. Então, a minha experiência foi o seguinte, eu ingeri o chá, muito amargo, gente, tanto que eles dão uma frutinha depois pra você tomar, um pedacinho assim, pra tirar o gosto, mas mesmo assim foi aquele gosto assim, amargo, assim, assim, realmente um chá, é um chá dos piores gostos que tem. Mas eu tomei com muito respeito, eu tava, como eu tô dizendo pra vocês, eu vi a sério, pra mim não era brincadeira, não tava indo pra, né, ficar loucona, até porque eu não tenho, né, essa proximidade com drogas, enfim. E aí, eu ingeri e tinha que esperar 40 minutos. Nesses 40 minutos era o quê? Música, oração, coisas lindas, músicas de rezo, que chamam, né? E aí, você precisa estar em contato com com essa sensação de bem-estar, com essa espiritualidade, né? Então, todo tempo são essas músicas. E ali
demorou. Eu pensei, gente, não tô sentindo nada. Será se eu tomei o chá e não vou sentir nada? Tem pessoas que não sentem nada. Passa a noite inteira, pede pra ir embora porque não tá sentindo nada. E não pode ir embora também. E aí eu ficava, gente, não tô sentindo nada. E teve um momento, por último, que eu fiquei nessa de que, não tô sentindo nada. Que a minha visão, como é que eu explico pra vocês? Assim, de olho aberto eu vi as coisas normais, como a gente vê aqui consciente. Mas de olho fechado, eu comecei a ver tipo uma teia, uma grande teia de aranha assim, só que era uma coisa bonita, não era assim feia. E aquilo foi chegando assim na minha visão, como se fosse me abarcando. E tem algo que eu preciso dizer agora, isso foi visão mesmo na força, mas tem algo que para contextualizar que eu preciso dizer. Na época, gente, a minha autoestima era beirando ali centro da Terra, muito baixa a minha autoestima. Hoje ela também, não vou dizer que é das melhores, mas assim, melhorou muito. E aí, naquela época, eu não me sentia ninguém, eu não era ninguém, assim, não tinha esse orgulho, essa admiração, por conta de toda, enfim, histórias aí da vida. E aí, quando veio essa rede, mas era uma coisa bem fofa, assim, bem tranquila, uma sensação boa, ela veio me abraçando assim, e eu ouvi uma voz. Essa voz, gente, não era uma voz externa, ela vinha de dentro de mim, e era uma voz como se fosse da minha intuição. Não sei se vocês já ouviram a intuição, quando você tem aquela certeza, tipo assim, eu sei que eu não devo ir por essa rua, vem uma voz assim, vai por aquela rua, faz isso, faz aquilo. Vem aquela voz, certeza que é a sua própria voz, só que com uma certeza que você não tem. Certo, espero que vocês saibam que é isso, tá? Pra fazer algum sentido no meu relato. E, só que essa voz, ela era nítida, ela tava ali, eu tava mesmo sentindo essa voz e ouvindo, né? E ela falou a seguinte frase: você é forte. A primeira vez que ela falou, eu vim com o impulso de negar, né? Eu assim, você não tá falando de mim, eu não sou forte. Eu não sou nada, eu sou uma pessoa super fraca, eu fiz isso, fiz aquilo, cometi tais erros, enfim. Eu tinha 22 anos na época, tá, gente? Só pra contextualizar. Era, inclusive, a véspera do meu aniversário. E aí, a voz repetiu: você é forte, com toda a certeza do mundo. Parecia que tinha dois de mim, o eu inferior e o eu superior, que estava me orientando ali, e que ele estava me dizendo assim, que eu não era quem eu pensava, que eu realmente tinha esse poder, essa força que eu achava que eu não tinha. Então ela repetiu, e ficou repetindo, aquilo ficou ecoando, né? E quando ficou ecoando, teve uma hora que eu entendi, eu digo, realmente, eu sou mesmo. Gente, olha, a partir dessa experiência, eu nunca mais fui a mesma. Só por conta desse início, tá? Em que eu simplesmente percebi, assim, eu percebi que eu era aquilo mesmo, eu era forte. E a partir daquela experiência, eu ganhei uma autoestima, assim, sem explicação. Assim, a mudança foi realmente da água pro vinho. Então, nesse ponto, o que eu tô fazendo aqui é reconhecendo pra vocês que a ayahuasca é cura, tá? Pra começo de conversa. É uma cura óbvia? Nem sempre. Nesse meu caso foi, mas tem vezes que é mais sutil, né? Só que algo dentro de mim mudou aquele dia e eu passei a ter uma autoestima que antes eu não tinha. O que eu me lembro dessa experiência mais à frente? Eu fui pronta para perguntar tudo. Então eu perguntei qual era para essa inteligência que eu sentia dentro de mim, né? Que era como se fosse uma parte de Deus. É difícil explicar, tá, gente? Eu perguntei qual era a religião certa, perguntei qual era o meu espírito guia no xamanismo, que eu sei que é uma cobra, né? Não por acaso aí meu nome. Mas tudo que eu perguntava parecia em forma de imagem. Que tipo de imagem, né? Tem algumas imagens de artistas que retratam o que a gente vê na ayahuasca, né? Mas são fractais, né? São pequenos pontinhos repetidos, são texturas, são imagens assim, e com cores muito nítidas, cores assim,
muito lindas, muito belas. Eu via isso o tempo todo. Para onde eu levava meu pensamento, iam aparecendo coisas. Eu vi... Gente, eu sei que vai parecer muito louco tudo que eu tô falando, como eu tô falando pra vocês, não dá pra explicar. Tô tentando, né? Teve um momento em que eu vi a criação do mundo. A partir da música que eles tocavam, né? Nesse dia lá, eu vi, assim, o momento da criação do mundo, coisas inexplicáveis. E perguntei coisas sobre a minha vida. Eu tava... Juro a vocês, eu quero saber de tudo, né? Algumas coisas eu sentia que não ia sair, que não era hora, né? Perguntei o meu caminho espiritual e aí eu recebi algumas respostas, mas que não foram muito objetivas como eu queria, né? E aí, algumas coisas assim, fiquei satisfeita, outras nem tanto. E uma das coisas que eu vi foi vidas passadas, né? Eu me questionei, quem eu fui em vidas passadas? Porque é uma curiosidade, gente, que a gente tem. Quando a gente acredita, a gente quer saber, né? E aí eu vi um velhinho, um idoso, né? Um idoso romano com um chapeuzinho assim, não sei explicar, gente, de alguma religião. E com umas vestes também de uma religião, talvez um tipo de... um movimento católico, vamos dizer assim. Só que esse velhinho era um velhinho alquimista, né? O que significa isso? Que ele buscava aquela questão das esferas, de pedra filosofal, transmutação, né? Então ele buscava, estudava os elementos da natureza e como transmutá-los, né? E como melhorar a vida, enfim. Naquela época eu senti que não era assim nenhum problema ele fazer isso dentro da denominação provavelmente católica, né? Assim, eu tô falando a partir das imagens que eu vi, né? E do que eu senti que eu fui nessa vida. Só que eu não tô dizendo assim que ele era santo, que era um gênio e que eu fui um gênio, não. Eu só tô dizendo que era um senhorzinho alquimista lá de algum tempo. Também me vi indígena, mexendo com magia também. Tanto boa também quanto ruim. Essa da ruim eu vi em outras vidas também. Eu fui passeando, vendo imagens de várias vidas. E foi ok nesse dia, né? Depois eu fiquei muito bem. Minha experiência toda foi ótima. Teve um momento em que senti vontade de vomitar. E eu tive que vomitar. Só que nesse momento, o que eu via era o seguinte. Eu via uma bola preta. Tem um metal, gente, eu não sei qual é o metal. Mas ele é todo preto e ele tem tipo umas pontas assim. Tem várias pontas. Parece coisa de filme assim. Mas existe esse metal. E eu via como se fosse isso dentro do meu corpo. E que eu tinha que me liberar daquilo, que aquilo era uma coisa ruim. E isso que era ruim, gente, até hoje eu acredito sim que foi uma cura, porque depois que eu vomitei eu me senti muito melhor. Aí eu viajei, foi uma sensação muito boa. Eu acho que ou era alguma doença ou algum sentimento ruim, alguma coisa assim. E aí eu consegui vomitar aquilo, me senti muito melhor depois. Então não é uma sensação ruim vomitar na ayahuasca, embora a gente pense que é quando a gente não teve essa situação, né? Enfim, foi uma experiência de luz do começo ao fim. Foi tudo muito bom, né? Eu obtive muitas respostas e a maior parte do tempo eu sentia um amor, né? Eu sentia que tudo era só amor. Eu sei que pode parecer muito absurdo diante do mundo que a gente vive, mas a sensação que eu tinha era só isso, que eu tava habitando no amor, né? Esse amor divino, e que só existia isso. E tudo lá, na ayahuasca, você sente como se... com uma certeza muito maior do que aqui. Na verdade, é tudo potencializado, né? Eu lembro em uma dessas vezes, né, que eu tava aqui de olho fechado, me concentrando, né, já sob o efeito, e aí veio um insetinho, assim, bem pequeno. E aí esse insetinho ficou do lado do meu braço, assim, eu senti, antes de abrir os olhos para ver o que era, eu senti o vento do bater das asas do insetinho. Mas, gente, ele era, tipo assim, do tamanho de uma muriçoca, né? Tamanho de um mosquitinho, assim. Então, ele era muito pequeno. E eu senti o bater das asinhas dele na minha pele. Então, todos
os sentidos, né? Visão, audição, fica tudo realmente muito potencializado. Então aí vem aquela questão, a gente tem muito mais poder de percepção do que a gente imagina, né? Então é uma percepção, isso sem falar na percepção espiritual. Aí nesse dia eu perguntei de tudo, eu perguntei quem era meu mentor, aquelas coisas clássicas que a gente sempre quer saber, né? E foi maravilhoso. Aí quando eu saí, né, que eu virei pro meu namorado, né? Falei assim, nossa, cara, vai demorar eu te contar tudo que eu vi. E eu disse assim, tu viu alguma coisa? Eu queria que ele me contasse também a experiência dele. E ele me disse que não teve essas visões, então não sei explicar porquê, mas ele não teve e eu tive. Eu tive muitas visões o tempo inteiro. De coisas que não dá nem pra definir aqui pra vocês. E aí essa foi a minha primeira experiência, depois disso eu fiquei bem... Passou-se, eu fui, isso foi no xamanismo, eu fui no Daime, que o Daime é uma religião que nasceu aqui no Brasil e que ela mistura um pouco essa questão indígena com o catolicismo. É difícil explicar, a gente pode estar errando, falando alguma coisa, mas assim, eu respeito todo mundo, não tô aqui falando mal do trabalho de ninguém. É uma união com o catolicismo, com aspectos católicos, né? E eu fui também, me senti muito bem lá, foi uma experiência tranquila, recebi o que eu tinha que receber e assim seguiu. Até a última vez que eu tomei ayahuasca, que provavelmente vai ser a última da minha vida, né, gente? Vamos lá. Na última vez, eu já tava em um outro lugar diferente desses primeiros que eu fui, né? E também tinha um preparo, a gente, né, não pode comer carne, eu fiz tudo, eu sempre faço tudo direitinho, me concentrei, orei, enfim. Naquele dia, quando eu cheguei, primeiro eles fazem uma defumação. Você abre assim os braços, eles passam a defumação que é para limpar o seu campo áurico, né? Assim como na Umbanda, eles fazem também essa defumação. E aí, quando eu cheguei, que a moça fez a defumação, é assim, um lugar lindo, cheio de natureza, enfim. Que ela fez a defumação, eu senti uma tontura, um arrepio e senti que alguma coisa ficou diferente em mim. Eu não sabia o que era. Foi a primeira vez que eu senti aquilo. E eu senti que alguma coisa, né, eu tive um sobressalto, né, alguma coisa aconteceu. E foi me sentar, minha amiga perguntou, você tá bem? E eu falei, não sei o que aconteceu, eu tô bem, né? E esse dia, gente, ele foi assim muito... Não sei explicar se esse dia tinha que acontecer na minha vida ou não tinha que acontecer. Porque eu não tava muito afim de ir dessa vez. Não lembro o motivo, mas eu tava sentindo alguma coisa estranha, não queria ir. Mas a minha amiga tava muito empolgada, então eu disse, poxa, eu já combinei com ela, se eu não for, ela não vai querer ir, sabe aquela coisa? E aí eu fui mais, assim, por conta dela, não tô culpando ela também de nada, mas assim, eu fui pensando nisso. E a única coisa que foi contra eu ir, né, que deu errado não, foi tipo um recado do universo, foi um vídeo que apareceu do nada no meu YouTube, abri o YouTube e apareceu. Cuidado, perigos da ayahuasca. Não era um vídeo desses óbvios que tem aí na internet, era uma moça falando com muita propriedade. E eu assisti o vídeo, mas, assim, era 11 da noite no dia anterior, já tinha pago, já tava tudo certo. Eu até poderia desistir, mas assim, já tinha ido até ali, né? E aí eu fiquei, será que isso é um alerta pra mim? E era, gente. E era, mas enfim. Eu fui, né? E, como eu falei, senti aquela coisa diferente, não sabia o que era. E assim que começou o efeito da ayahuasca, eu sabia que eu estava incorporada naquele dia. E aqui vai vir muitos... Eu quero, assim, que vocês tenham um mínimo de preconceito, assim. Tipo assim, vamos ver o que acontece, não vamos julgar, tá? Eu senti que tinha alguém falando comigo
na minha cabeça que essa voz não era minha. Diferente daquela voz que eu tava falando pra vocês, que é a nossa voz interior. E ela disse assim, minha filha, eu vou trabalhar com você. Ela não me chamou de minha filha, tá? Só, enfim. Ela disse, eu vou trabalhar com você do início ao fim. E era uma voz muito sedosa, uma voz assim. Ao mesmo tempo que era amorosa, não era fofinha, era muito forte. Era uma energia forte. Eu sentia o meu corpo todo tomado de uma energia que eu nunca senti na minha vida. Eu sabia que não era puramente ayahuasca, era uma energia de uma pombagira, né? Que é forte, sensual, poderosa. Acho que a palavra é poder. Um poder que eu nunca senti na minha vida, uma autoestima que eu nunca tive na minha vida, que não, assim, tem nem perigo de ter, porque é tão forte que não é, gente, não era eu. E eu perguntei quem era ela, e ela falou, eu sou Maria Padilha das Almas. E eu, antes disso, gente, nunca participei, assim, eu já participei, assim, de frequentar a casa, mas nunca frequentei nenhuma gira, nunca tinha incorporado, foi nesse dia que aconteceu, né? Por algum motivo eu não sei explicar. E aí, ela brincava comigo, e ela falava coisas, assim, com um jeito pesado, um jeito que não é o meu jeito, né? Mas ao mesmo tempo que ela falava, eu sentia que ela tava assim, mais me protegendo do que brigando comigo, né? E ela ria. E quando ela ria, eu ria. Só que lá a gente não pode ficar se manifestando muito assim, ficar, né, incorporando e, enfim, a gente é pra ficar meditando tranquilo, em silêncio, né? Então eu ria assim, dava uma gargalhada sem fazer muito barulho, eu ficava na minha. E aquilo era uma sensação muito boa mesmo. E aí chegou um dado momento em que ela disse assim, vamos trabalhar. E lá do outro lado, tinha uns rapazes que estavam vomitando muito, estavam fazendo muita limpeza, né? E acima deles eu via uns bichos, tipo uns bichos assim, dementadores do Harry Potter, mais ou menos assim. E eles meio que vinham na minha direção, mas eles não é que eles queriam me atingir, eles queriam ir naquela direção, mas eles não passavam, tinha uma coisa que impedia que eles passassem pro outro lado. E ela olhava pra eles e dizia assim, pode vir, então com medo? Eu sou a rainha do inferno, né? Eu não tenho medo de vocês, podem vir. Ela começava a desafiar os bichos ali, os obsessores, sei lá. Não sei, gente, se era energia, se era obsessor, eu tô contando aqui como eu vi. E eu ficava assim, não desafia ninguém não, que você tem poder, eu não tenho, eu tô aqui, só quero ficar na minha, não quero mexer com ninguém, porque eram muitos, né? Eram assim, eu era o quê? Só uma e eram muitos ali. E aí, eles ficavam lá mesmo, só que ela disse, faça uma bola de luz. E eu, né, fazia assim, e eu visualizava mesmo uma imensa bola de luz dourada e enviava pra lá, como se estivesse assim ajudando a dispersar aquilo, ajudando aqueles rapazes que estavam ali, que eu também não conhecia, não sei quem era, gente. E aí vocês podem, né, pensar, nossa, que doideira, né? Que doideira, quem não acredita, né? Mas assim, eu digo a vocês que na verdade, essas experiências que a gente tem, seja com o uso de um enteógeno ou com experiências mesmo espirituais sem uso de nada, né? Que também já tive. Elas são, na verdade, a realidade. Elas representam mais a realidade do que a nossa vida aqui, física, que é muito cheia de ilusões, né? Então ali eu senti isso, né? Que ela tava fazendo essa... E eu ia ajudando, eu ia fazendo o que ela dizia. Mandava a bola de luz, enfim. Só que eu também queria saber da minha vida, né? Sou espertinha. Eu perguntei pra ela. E esse problema que eu tenho, ovários policísticos, é uma coisa até comum, né? Muita gente tem ovários policísticos. Mas é um problema chato, né? Facilita que a gente ganhe peso, enfim. Aí ela disse, olha, não vou te falar disso agora, que isso daí é de vidas passadas, isso não é pra agora. Aí tá bom, tudo que ela falava eu aceitava também, né?
Assim foi a noite toda. Só que ao mesmo tempo em que ela trabalhou, que ela tava lá e que ela de alguma forma me protegeu, eu também tinha o meu processo. Então, um dos objetivos que eu tinha naquele dia era explorar mais vidas passadas. Pra quê, meu Deus? Pra quê, né? Procurar problemas pra si, né? Mas eu queria explorar mais, extremamente curiosa. Além das que eu já tinha visto, eu queria ver mais, eu queria saber mais, eu queria trazer o conhecimento de lá pra cá. Acabei trazendo um obsessor, não foi nada de conhecimento. Mas eu tinha meus objetivos, né? E aí, como eu tava focada nisso, a primeira visão que eu tive, antes de mais nada, antes dessa coisa aí que eu contei pra vocês, era uma mulher, uma menina totalmente diferente fisicamente do que eu, com a pele assim mais morena, assim, ela era negra, né? Mas não, assim, eu não sei explicar esse tom, não sei explicar. Mas era um tom assim marrom e bronzeado. E ela tava assim, se defendendo, e tinha um cara em cima dela, muitas facadas nela. E a única coisa de identificação que eu vi nela foi um bracelete que vinha daqui até aqui, bem grosso, que era até quase uma proteção, né? Um bracelete azul com os detalhes dourados, dos dois lados, né? E aí ela fazia assim, só que não adiantou, o cara matou ela. Eu vi essa visão e pensei, eu sabia que era de vidas passadas, eu sabia que era eu. E aí? Aí eu pensei, nossa, fui vítima e tal. Mas aquilo não veio com nenhuma sensação, só a visão mesmo. Mas por que será? O que será que eu tava fazendo? Eu comecei a tentar racionalizar, pensar por que eu vi isso, enfim. E depois seguiu para outras coisas, a experiência seguiu, sabe? Não foi para outro rumo. Eu vi pirâmide do Egito, eu vi coisas do Egito, que não sei o que é Egito, e eu não sei o que eu tenho com o Egito, eu sei que, enfim. Aí eu ficava vendo isso e eu me sentia muito bem porque eu tava na energia dela, da Maria Padilha, que tava fazendo outras coisas ali. Então, assim, vários trabalhos dentro do mesmo trabalho. Muita coisa acontecendo dentro do mesmo espaço de tempo. E assim, amanheceu, eu fui pra casa. Lembrem vocês, eu já conhecia muito espiritualidade, eu já estudei muita coisa, nunca tinha sentido essa energia, mas enfim, foi uma experiência. Eu fiquei pensando, né, em tudo isso, voltei pra casa, tava bem, até o dia seguinte. Aí é o momento que as coisas ficam tensas, né, gente? Primeiro, assim, eu fiquei com o campo muito aberto, a minha mediunidade desregulou totalmente. Vou falar assim pra ficar mais fácil. Eu fiquei vendo coisas em casa, eu fiquei ouvindo, mas eu não via assim espírito, não. Eu via assim luzes, assim como na ayahuasca, só que menos, só que eu via de olho aberto mesmo. Eu via luzes, aí eu tava deitada, eu comecei a sentir muita angústia. E eu, gente, que angústia estranha, o que é isso? Eu tava tão bem ontem. E aí, um dado momento, gente, eu tive uma experiência. Vocês já ouviram falar de despersonalização? É uma experiência em que você não se sente você mesmo. Eu, do nada, tava naquela agonia, comecei a sentir assim, como se eu não fosse eu mesma, né? Assim, eu me olhava, pegava aqui na minha mão, mas era como se eu tivesse pegado na mão de outra pessoa. E eu não tava me sentindo outra pessoa. Eu não era, não é que eu tava assim, incorporou alguma coisa. Não era isso mais. Eu só não me senti eu mesma. E isso, gente, é horrível. Eu espero que vocês não saibam o que é isso, que vocês nunca descubram, tá? Não adianta vocês me julgarem também, assim, mas também foi tomar ayahuasca, não sei o quê. Porque você também pode ter isso em momentos de trauma, em momentos com alguns remédios mesmo, que tomam para tratamento de depressão. Você pode ter isso com muitas coisas, tá? Então não é só com a ayahuasca não que acontece isso, tá? Então, eu tive esse momento horrível, passei metade do dia assim, eu me olhava no espelho, eu ficava dizendo, eu quero voltar pro meu corpo.
eu quero voltar pro meu corpo. E eu ia entrando no desespero e não conseguia voltar. Eu me via, tava tudo normal fora, mas eu não era eu mesma. E eu não era ninguém, era horrível. E é difícil explicar também. E aí eu falei pro meu companheiro, né? Eu falei, Rafael, mudou aqui alguma coisa, não tô bem. A ayahuasca mexeu, não consegui voltar. Tem algo muito errado. Aí ele disse assim, calma, vai passar, isso daí tu ainda tá no processo. E eu disse que, porra, que processo? Eu quero voltar pro meu corpo, eu não quero saber de nada. Ele, calma, vamos andar pra ver se tu aterra, né? Aterrar, gente, é se conectar à terra, se conectar ao cotidiano, né? Quando a gente tá muito voltado pro espiritual, se você for muito, você se perde e não volta, né? Assim como também tem gente que aterra demais e não olha para o espiritual. Então, qual que é o ideal, né? O caminho do meio, sugerido por Buda, né? O caminho do equilíbrio. Esse que é o ideal. E aí ele falou, vamos caminhar para ver se tu aterra, né? Eu me arrumei, saí com ele, expliquei tudo que eu tava sentindo e a gente foi andando até a avenida, bastante, né? E não lembro se ele sugeriu eu tomar um sorvete ou se eu queria tomar sorvete, eu queria alguma coisa gelada, não sei. Não sei explicar. Eu sei que a gente foi parar num sorvete. Um pouco antes do sorvete, como eu tava conversando com ele e andando, a gente começou a andar muito, andar. Eu fui voltando. Aí quando eu senti que eu voltei, eu digo, meu Deus, que alívio, eu voltei pra mim. Eu sou eu, me reconheço. Meu Deus, graças a Deus. Tipo assim, eu tô rindo assim, não sei porquê, gente, porque é muito tenso, é por isso que eu não contei essa experiência, vários motivos que eu não contei até agora. E aí, eu tomei esse sorvete, me senti muito melhor, voltei pra casa, e aí eu vi que eu tava com um problema, não. Eu tava com um problema, algo tinha acontecido e eu não sabia o que fazer. Mas eu só conhecia técnicas espirituais, algumas. E aí passou os dias, né? Achei que ia passar, né? Passou os dias, eu não tava muito bem assim. Eu comecei a me sentir muito angustiada, muito pesada, tinha algo estranho. E aí eu falei com uma amiga, que essa amiga, eu já tinha feito com ela a mesa radiônica, né? Que é uma limpeza, um processo de limpeza, ela faz à distância. E eu tinha feito com ela e tinha melhorado algumas vezes. Então eu expliquei pra ela, olha, aconteceu isso aqui. Pode me ajudar? Aí ela mandou uma mesa. Com essa mesa eu segurei uns 4 meses. Uns 4 meses eu me senti melhor e consegui seguir. Mas depois voltaram os sintomas. Gente, eu não sabia que sintomas eram esses, não sabia o que era. Mas eu lidava tudo pelo lado do espiritual. Vou ter vergonha disso também? Não. Não vou mais. Eu já me julguei tanto que eu não vou mais ficar nessa coisa, né? Eu não sabia mesmo o que eu tava lidando. E às vezes, eu tava assim no shopping, em algum lugar. Quando eu ficava sozinha, eu começava a pensar. E vinha um medo, eu sentia um medo assim, fora de série, um medo que eu nunca senti. E eu ficava, gente, por que eu tô com esse medo? E eu começava a ter um pensamento puxava o outro, eu começava a ficar com muito medo. Aí eu falava, Rafael, eu tô com medo. Ele disse, de quê? Eu falei, não sei, eu tô com medo. E começou a ficar difícil pra dormir, porque eu abri uma visão espiritual que não fechou. Não fechou nunca mais, gente, vou falar a verdade aqui. Não fechou. E eu passei a ver energia das pessoas. Não vou entrar muito em detalhe aqui, mas assim, eu passei a ver energia. Se eu vejo coisas negativas à noite, é difícil eu dormir, porque eu fico vendo aquelas imagens, outras imagens, sem eu querer, né? E aí eu comecei a ter esses sintomas. Eu vi que a mesa radiônica não resolveu, segurou um tempo, mas não acabou voltando. E eu não sabia dizer exatamente se tinha a ver com a ayahuasca ou alguma coisa do processo lá, ou se era algo anterior. Eu estava muito confusa, não sabia exatamente se tinha a ver, né? E aí, chegou um dia fatídico em que eu estava lendo um livro, né?
Inclusive, o livro é Alquimia e Tarô. Eu nunca consegui terminar esse livro por conta desse trauma, que não tem nada a ver com o livro, tá? Ou talvez tenha, porque é alquimia, né? Tarô. Não sei, né? Eu acabei de falar a minha experiência, enfim. Eu tava lendo o livro, tava normal. Começou a falar de Saint-Germain no livro. Só que meus pensamentos estavam à tona. E eu comecei a ter uma sessão muito ruim, muito ruim. E eu fiquei tão agoniada, assim, eu me levantei, eu tava sozinha em casa. E aí sensação de que algo ia acontecer comigo. E eu comecei a sentir a minha mão aqui formigando. Essa mão aqui direita formigando, subi aqui até em cima. E quando eu senti a mão formigando, que eu olhei pra mão, eu disse, pronto, tô tendo um ataque cardíaco, né? Eu não sabia, tô tendo um AVC, alguma coisa assim. Preciso pedir ajuda, né? Só que nesse momento se instalou, né, o pânico e aparentemente assim muito, assim, naquele momento assim não aconteceu nada demais, assim, mas se instalou o pânico que eu fui pegar o celular. Ai, gente, isso é horrível. Não quero falar isso, mas eu sinto que eu tenho que falar. Eu peguei o celular e eu queria mandar uma mensagem pra ele, né, pra pedir ajuda. E eu peguei a mensagem, consegui acessar, peguei o celular, consegui acessar a conversa com o Rafael e falei, ei, tô passando mal, me ajuda, vem pra casa, tipo assim, vem pra casa. Quando eu terminei de digitar com muita dificuldade, porque minha visão ficou embaçada, tudo embaçado, que eu li a mensagem, ai, gente, a mensagem tava toda errada, toda trocada, as palavras não faziam sentido uma com a outra. Eu tinha escrito uma coisa que não era o que eu queria dizer. Nada fazia sentido, não podia mandar aquela mensagem. E aí eu entrei em pânico, comecei a chorar, porque eu pensei, pronto, ou eu enlouqueci, ou eu tô tendo um problema mesmo, assim, tipo um AVC, e eu vou morrer aqui e não vai dar tempo de ninguém me socorrer. Porque eu nem consigo mandar mensagem, eu apaguei, né? E aí eu entrei em pânico total, comecei a chorar, desesperada. E aí eu liguei, eu pensei, é um ataque espiritual. Gente, na minha concepção era mesmo, né? Um ataque espiritual, por algum motivo. E aí eu liguei pra minha amiga, pra uma amiga, e ela falou que era essa, que foi comigo na ayahuasca. E eu falei, olha, tá acontecendo alguma coisa muito comigo, eu tô desesperada e tal. Aí ela falou, não, calma, vamos fazer uma oração, não lembro agora se foi a prece de Cáritas, se foi o Pai Nosso. Eu sei que ela disse, vamos fazer uma oração. Aí ela fez a oração, aquilo me acalmou. Aí eu voltei, consegui escrever, voltei. Só que eu voltei com uma dor de cabeça imensa, aqui, lateral aqui, uma dor de cabeça assim que vocês não têm ideia, não tem ideia. Uma enxaqueca assim muito forte. E aí eu agradeci ela, desliguei, liguei pra Rafael e aí me ajuda, tô passando mal, tem alguma coisa que aconteceu. Não sabia o que era, gente. Aí depois eu explicando, falando isso num grupo, né, espiritualista, uma pessoa falou, Hanaj, isso que você teve tá parecendo muito com um ataque de pânico. Aí eu falei, será? Tá, vou investigar. Gente, investigo tudo, pesquiso tudo, né? Ataque de pânico, sintomas. Tontura, visão embaçada, tal. Bingo. Tudo que eu senti apareceu lá. Ataque de pânico, pronto, foi um ataque de pânico. Aí eu fui investigar o porquê, né? Por que que isso aconteceu? E eu comecei a voltar. Gente, eu tava lendo um livro, mas não foi esse livro, não tinha nada demais ali. E aí eu, voltando. Será se foi a ayahuasca? Será se foi aquela experiência que eu tive? Que pareceu muito com um desespero ali da despersonalização, né? E aí, aí começou, gente, uma saga de meses, assim. Eu passei alguns meses em que, como eu tive esse ataque de pânico, eu
passei a ter vários outros, porque eu ficava com medo de ter aquela mesma experiência. Eu disse, porra, não, desculpa, gente, tô xingando, desculpa. Mas assim, imagina só você não conseguir digitar, você tentar pedir socorro e não conseguir. Então eu ficava pensando, voltando naquilo, e eu não. Eu ficava com medo de ter de novo. Só que o medo, ele ativava isso que estava desregulado, que era a ansiedade, e fazia com que eu tivesse outro ataque de pânico. E assim eu ia tendo um atrás do outro. Eu só não tinha. Na verdade, assim, eu sempre estava em pânico, quase. Tive muitos ataques e às vezes do nada mesmo vinha muitos pensamentos. Eu tinha um medo específico, tá? Além de ter uma experiência como essa, também não vou detalhar aqui, mas eu tinha um medo específico. Isso foi se tornando uma fobia e isso voltava. E eu comecei a pensar, se isso continuar, eu vou acabar fazendo uma besteira não porque eu queira, mas porque eu não vou aguentar esse sofrimento. E eu comecei a buscar tratamento. Fiz outra mesa radiônica com outra pessoa que eu confio também. Só que todas as vezes que eu tava procurando algo espiritual, dava. Gente, não é que dava errado, mas a pessoa tava com muita dificuldade de me ajudar. Parecia que tinha algo muito forte e que a pessoa não conseguia me ajudar. Às vezes melhorava, eu conversava, me acalmava um pouco, mas depois eu ficava totalmente noiada de novo. E aí eu comecei a me culpar muito, né, por ter usado a ayahuasca. Me culpar muito mesmo, assim, eu ficava, nossa, tanta coisa que eu tinha que fazer, por que eu fui fazer isso? Eu sempre tive discernimento, nunca me envolvi com drogas, enfim, tal, por que eu fui fazer isso? Só que assim, eu não tava com uma intenção, não imaginava que isso ia acontecer, né? Então, e também, gente, assim, a gente não tá no controle de tudo, né? A gente tá o tempo todo vivenciando coisas que pode dar certo, pode dar errado. E é a vida, né? Não é só uma questão de, é jovem fazendo besteira, não é só isso. A gente sempre pode errar, inclusive por ficar no seu cantinho e não ter nenhuma experiência como essa. Mas aí eu fiquei muito mal. A minha amiga, que foi comigo, também ficou mal, tá? Só ela pra explicar o que ela passou, mas ela teve muito sentimento de tristeza, ela ficou fora, parece que ela tava fora da realidade um pouco assim. E também foi difícil pra ela também fez terapia. Eu comecei imediatamente a fazer terapia, nunca tinha feito. Terapia normal mesmo. E aí o primeiro. Também tinha outras coisas acontecendo na minha vida que podem ter sido também a causa. É por isso que eu falei que eu não sabia se era ayahuasca em si ou se era uma outra coisa também, porque eu tinha passado por uma experiência terrível com a morte da minha avó, várias coisas ali em torno, né, que aconteceram, e estava recente, né, e aí eu, meio que juntando tudo, eu não sabia dizer ao certo o que estava acontecendo. Só que eu queria muito descobrir, gente, eu sou assim, eu queria muito descobrir, eu queria saber o que foi que causou aquele pânico. E eu sabia que eu podia ir no médico, eu fui no médico, gente, eu fui no psiquiatra, eu não tenho vergonha de dizer isso não. Chegou um momento, logo assim no começo das primeiras crises, em que eu pensei assim, cara, eu tô com vontade agora, eu tava tendo uma crise em casa, tava tentando assistir um filme pra me distrair, não tava conseguindo. E eu pensando, eu iria numa clínica agora, se eles me sedassem eu ficasse tranquila. Tudo que eu queria, sabe? Assim, eu cheguei num nível em que eu não tava mais nem aí. Eu queria tomar qualquer remédio porque eu só queria sair daquela dor, daquele desespero. Pra vocês terem uma ideia do que é o pânico, teve um dia que eu tava deitada na rede, já me sentindo muito mal. E eu me via, comecei a me ver, assim, a sensação como se eu estivesse em um redemoinho completamente negro, assim. E aquilo tava me tragando pro centro. E eu sentia que se eu fosse pro centro eu não voltava mais. Era como uma sensação assim. Eu posso dizer, gente, que é uma sensação infernal, né? Eu não acredito no inferno exatamente, mas assim, é uma sensação bem, bem ruim, assim. E eu ficava, e assim, saía da crise com medo. Eu fui no médico e ele falou
Expliquei pra ele tudo. Não contei toda a história, só resumi, olha, fui e tal, aconteceu isso. Aí ele disse, olha, que você tá tendo a síndrome do pânico, é clássico, tá? Esses sintomas. Vou te passar um remédio, você vai tomar e tal. Como eu já tinha tomado antes remédio para ansiedade, e aqui vem um ponto, gente. Eu já tinha um histórico de ansiedade generalizada. Eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, então eu acredito que a ayahuasca ela possa ter sido um gatilho para isso. Então, se você já tem um histórico de algo assim, mesmo que não seja coisas mais graves, já não é indicado, né? Porque pode acontecer isso que aconteceu comigo. E assim, todo o dinheiro que eu pegava de consulta, né, trabalhando, eu aplicava em terapia, limpezas espirituais. Eu entrei em contato em dado momento com as pessoas com os dirigentes, né, da casa que eu consagrei a ayahuasca por último. Expliquei o que eu tava sentindo. E assim, não vou julgar, tá? Não tô falando isso pra julgar ninguém, mas foi o que aconteceu. Eles me indicaram só banho de ervas. Eu pensei assim, banho de ervas não vai resolver isso que tá muito grave, né? Mas eu entendo que isso é a partir da visão deles, enfim. O que eu deveria realmente procurar era um psiquiatra, foi o que eu fiz, não demorei nada, já procurei. Assim que eu me consultei com ele, que eu falei com ele, eu já parei de ter pânico, porque o que aconteceu é que eu tava com medo de ter a experiência. E ele falou, olha, é muito ruim, não é? Eu falei, péssimo, a sensação. Ele falou, mas passa, não passa? Eu falei, passa. Aí ele disse, então foca nisso, se você sentir algo, pense que vai passar. E aí eu foquei nisso, antes mesmo de eu tomar o remédio e fazer efeito, eu já consegui assim, poxa, posso até ter, pode ser em qualquer lugar, mas não vai acontecer nada demais. No máximo eu vou chorar, no máximo, né? E nessa época eu tava com muita dificuldade, mas tava indo pra academia, eu tinha medo de sair, porque eu tinha medo de ter uma crise na rua e começar a chorar e as pessoas ficarem, olha que louca, né? E aí eu tinha esses medos, né? Muitos medos. Mas mesmo assim eu me esforçava para ir pra academia, porque era parte do tratamento, eu me esforçava para sair. Ele falou para eu não parar de trabalhar, ele falou para eu não parar de fazer nada do que eu fazia, eu tinha que continuar fazendo. Nessa época eu tava fazendo curso de grego. Tinha dias que eu tava péssima e eu continuava assistindo a aula online. E eu ficava, meu Deus, eu vou ter uma crise aqui agora. E aí, quando eu me acalmei, eu disse, se eu tiver também, ó, não vai acontecer nada demais, né? Eu não vou fazer nada absurdo. E aí eu me acalmei, tomei o remédio, melhorei, né? O remédio ajudou muito, tá? Mas o remédio, gente, ele não me dizia, não ia me dizer o que causou de fato aquilo. Aí, Naja, meu Deus, é muito simples, foi só a ayahuasca. Tá, e por que das outras vezes que eu consagrei, eu não senti? Por que das outras vezes eu não tive pânico? Por que só a partir da última vez eu fui ter? Tem algo espiritual aí, pra mim, na minha visão, tá? Foi isso que eu pensei. Então, eu passei por muitos tratamentos. Tinha um que eu tava, há muito tempo que eu tava pesquisando, tava vendo, que era tipo uma apometria, que em que o terapeuta, ele consegue se projetar no astral. Ele se projeta no astral, vê as entidades que estão no campo da pessoa, faz uma limpeza e um afastamento daqueles seres, né? Mas, assim, antes de eu falar desse trabalho, eu preciso falar de outro tratamento que eu fiz, né? Tudo isso quase que concomitante ali, né? Eu fiz um tratamento no centro espírita, que essas pessoas lá frequentavam, desse local. E, gente, não tô aqui, o tempo todo tô falando dos locais, mas assim, não tô criticando ninguém, tá? Tô falando da minha experiência. E aí eles me indicaram pra esse centro espírita. Lá eles fazem uma primeira sessão em que, se vier um obsessor, ele incorpora no médium, e ali dá pra perceber mais ou menos que tipo de obsessor enfim. E aí eu expliquei o que estava acontecendo, minha mediunidade estava muito, né, alta e tudo mais, eu precisava de ajuda e tal. E aí incorporou realmente na sessão de mesa branca, né, um espírito. E esse espírito, ele só chorava.
Ele não falou nada, ele não falou que me odiava, ele só chorava, 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 chorava. E eu fiquei, tipo assim, aí encerrou, tudo bem, fiz o tratamento, que incluía sessões mediúnicas parecidas com essa, vinham os obsessores, depois vinha o toque, o tambor, né, de Oxóssi, para limpeza, para afastamento desses obsessores, para doutrinação desses obsessores, né, e aí aconteceu muita coisa, minha mediunidade estava muito alta, então assim, era legal, porque quando vinham os obsessores ali no centro, né, eu não sentia nada, eu assistia, não sentia nada, nem medo eu não tinha, porque eu sempre fui espírita, então tinha medo daquilo. Mas aí depois vinha os caboclos, né, que aí esse centro espírita, ele é unido com a Umbanda, tá, e esses caboclos vinham e nessa parte eu sentia muita coisa, eu via muita coisa boa, né, nessa parte. Então, pelo menos isso, né, o meu tratamento foi tranquilo. E também depois tinha a sessão mediúnica e tinha a sessão de reiki. E eu recebi o reiki, né, eu relaxava muito. E, gente, ó, pra vocês terem uma ideia de como estava a minha mediunidade, eu deitava na maca pro reiki, era um lugar com a luz baixa, né, e aí a moça vinha aplicar. No que eu fechava o olho, eu via, é difícil de explicar isso, né? Mas é com a visão do terceiro olho. Eu via um rapaz junto com ela, aplicando a energia, né? O reiki. E eu abri o olho e digo, gente, só tá ela. Mas eu fechava o olho e sabia que tinha outra pessoa também, alguém ali do lado espiritual. Então eu estava assim. Também nesse centro eu tive muitas crises de pânico, né? Mas ficava quietinha ali na minha, enfim. E aí só depois que terminou esse processo é que eu poderia fazer um outro, para não ficar misturando tratamentos, né? Que eu poderia fazer um outro, que esse era pago, né? E, inclusive, carinho, né? Bem caro. E aí nesse outro, as moças, né, trabalhavam lá, elas prometiam um relatório, em que esse relatório bem extenso, e ela explicaria o que foi aconteceu, né, o que fosse possível para a espiritualidade me passar, seria passado, né. E aí eu fiz esse processo como útil, eu já estava bem melhor mesmo, por conta de tudo que já tinha feito, os tratamentos convencionais, os tratamentos espirituais. E aí, só que eu queria saber o que aconteceu e se ainda tinha resquício de alguma coisa, queria retirar. E aí, era uma noite, gente, meu Deus do céu, difícil explicar. Vamos lá. Eu fazia uma entrevista com essas moças, depois, tinha um dia marcado, eu tinha que deitar às 10 horas e permanecer deitada. Daí, elas fariam esse processo à distância, porque, como eu tô falando pra vocês, é no corpo astral, né? E aí, no dia seguinte, eu receberia um relatório. E aí, eu dormi pensando, será que eu vou sentir alguma coisa diferente? E juro a vocês, em vários momentos, eu sou cética. Por incrível que pareça, tô falando com muita doideira, né? Mas assim, em vários momentos eu pensei, poxa, isso daí não vai dar em nada. Isso daí não vai me ajudar em nada, não vai dizer qualquer coisa que não faz sentido. E isso vai ser uma besteira. E não foi, tá? No dia seguinte, eu já acordei me sentindo diferente. Eu sempre tive, não vou dizer sempre, mas desde minha adolescência eu sentia um peso aqui nos ombros. E a partir desse trabalho, eu imediatamente, naquele dia que foi feito, deixei de sentir esse peso nos ombros. Então eu vi que tinha alguma coisa diferente, né? E quando eu recebi o relatório, veio a explicação de quem foi, de quem era aquele espírito, né? Que estava me acompanhando desde a sessão da ayahuasca. Bom, aquela visão que eu tive do rapaz, que eu tava assim, e o rapaz tava, né, me esfaqueando, quando eu vi isso, eu acessei, digamos assim, que espiritualmente ele pôde me encontrar, e ele estava inconsciente. É como se eu fosse em um lugar, a minha consciência fosse em um local do passado, e
essa consciência, esse ser perturbado, me encontrou. E a partir dali, aquele sentimento ruim que eu estava tendo era o sentimento, na verdade, dele, que ele passou para mim. Mas por quê? De acordo com o relatório, de acordo com a visão dessas moças, nessa vida passada, bem antiga, né? Eu era amante desse cara e eu não era uma pessoa boa, era uma pessoa muito má. Essa consciência, né? Que era eu. E em dado momento, eu, com ciúmes e inveja, assassinei a esposa desse rapaz, né? Que eu era amante. Quando eu assassinei ela estava grávida. E aí ele ficou com muita raiva de mim e, ensandecido, veio e fez aquilo que eu vi. Só que assim, quando a gente vê isso aqui, você se defendendo e uma morte, você acha que você é a vítima, né? Mas olha só essa história, né? Antes eu havia assassinado. Eu não, né, gente? Deus me perdoe. Eu já mudei muito, né? Em séculos e séculos, mas aquela consciência que antes era a minha, né? Fez isso. Assassinou a esposa dele. E ele veio inconsciente, ele não veio com aquela vontade de ódio, né? Ele, tanto por isso que ele apareceu lá manifestando sem espírito, tá chorando, certo? E foi isso que aconteceu. A partir desse relatório, eu pude ficar em paz. Graças a Deus, gente, nunca mais eu tive pânico. E, sinceramente, hoje, como eu já sei todos os caminhos, tudo que tem sobre isso, se eu vier a ter, eu sei que é algo que vai passar, ou seja, por conta disso eu não tenho, porque eu não tenho mais medo, né? Então, também, né, ele foi afastado, foi desligado de mim. Também busquei, né, pedir bastante perdão, se é que isso realmente funciona de alguma forma. Mas o que eu vejo hoje tem duas interpretações. Eu nunca deveria ter ido nesse dia. Fui avisada pelo videozinho lá que apareceu, sincronicidade, né? Nunca deveria ter ido esse dia e deveria ter ficado só no que eu tinha, que já era maravilhoso, as experiências que eu tinha tido. Ou existe uma outra linha de pensamento em que sim, eu deveria ter ido, deveria ter passado por tudo isso para que eu pudesse ter esse resgate. Espiritismo a gente chama de resgate, com esse espírito perturbado, né, pela situação, que preso na situação que aconteceu. E também para que eu procurasse uma terapia, porque a partir da terapia eu tive muitos avanços e se não fosse isso eu nunca teria procurado. Provavelmente não ia buscar a terapia comum, né? Então, eu não sei dizer se é um mal que veio para o bem ou se é uma coisa que realmente eu poderia ter simplesmente evitado e buscado um outro caminho, né? Fica aí essas duas interpretações. Qual é a minha conclusão sobre a ayahuasca? Eu tive outros colegas também que ficaram muito mal com diversas coisas depois de tomar, né? A minha conclusão é, os índios, quando eles estão lá dentro da mitologia deles, dentro do conhecimento deles, tem um pajé, né? Tem um sistema, e eles estão no meio da floresta, na natureza, é muito melhor para o índio tomar ayahuasca. E mesmo assim eles não tomam com frequência, tá? É muito melhor porque ele está em outro contexto. E aí a gente, aqui na cidade, no meio de tanto fio eletrônico, no meio de tanto xingamento, tanta música ruim, gente, que tá por aí, né? Atrapalhando nossa evolução espiritual e no meio de tanta coisa, preocupações, boletos, enfim. A gente que tá aqui nessa experiência, a gente não tem capacidade de receber o espírito da ayahuasca. Por quê? A chance de dar um problema muito sério é muito grande. E isso, gente, porque eu fui ajudada. Eu passei por tudo isso, uma sensação de dor e de sofrimento que eu achei que eu ia realmente, eu pensei, não, agora eu vou entrar em depressão profunda porque não tem saída. A sensação é não tem saída,
do pânico, é isso. Eu achei que eu nunca ia sair. E aí, isso eu tive ajuda, mas... E a pessoa que não tem noção de nada, que não vai atrás do psiquiatra, que não vai atrás... Enfim, o que pode acontecer com essa pessoa? Como eu tenho colegas que aconteceu isso, né? Tem pessoas que não voltam da ayahuasca. O que eu quero dizer? A pessoa tem as visões lá, tudo mais, e depois ela fica naquele mundo, que tudo bem, pode ser um mundo real, pode ser um mundo espiritual, mas não é nesse momento, não é para ela ficar nesse mundo, né? Ela tem que viver a experiência terrena. Então, tem mais um detalhe. Ah, você tem histórico de esquizofrenia? Você diz que não, né? Você diz que não. Ah, não tem, porque meu pai não tem, meu avô não tem. E seus antepassados lá atrás, você sabe se tiveram ou não? Ah, não sei. Você não sabe nem o que tá nos teus genes, que pode ser desencadeado ali. Tem pessoas que nunca foram no cardiologista. Como é que vai dizer que... Eu, gente, desculpa, eu ainda não fui, né? Como é que você vai dizer que você tem problema de coração ou não, né? Então, assim, eu acho muito arriscado o meu relato. Por que eu tô aqui me expondo bastante? Eu não queria me expor, justamente porque passou esses 3 anos, é por isso, né? Porque eu recebi julgamentos na época, né? De pessoas, assim, falando, tipo, porque se for fazer isso e tal... E aí, o meu pânico também, eu não tinha com quem falar, porque não tinha ninguém que eu confiasse. Pouquíssimas pessoas tinham... E quem eu confiava não tinha capacidade de me ajudar. A pessoa também ficava nervosa, né? Então, a pessoa só tinha que me acalmar, mas ela não sabe, né? Então, assim, é arriscado demais. Eu vi também, numa dessas sessões, um rapaz, ele tava muito mal, eu não sei dizer o que ele tinha ali na força da ayahuasca. Ele tinha algo no peito dele, assim, e o dirigente botou a mão no peito dele, o dirigente estava incorporado de um índio. Desculpa, gente, acho que é indígena, né, que chama. E aí ele estava incorporado de uma entidade, né? E ele colocou a mão muito forte aqui e segurou. Parecia assim como se ele segurasse o coração do rapaz. Eu não sei dizer se ele tinha algum problema físico ou se foi uma questão espiritual, mas a sensação que deu é que ele poderia ter um treco ali a qualquer momento. Então, assim, que eu acredito que cura. A ayahuasca cura. Eu falei aqui nesse vídeo uma cura que eu tive. E tive outras também, no sentido emocional. Tem pessoas que têm depressão e tomam ayahuasca e ficam curadas? Tem. Tem pessoas que têm ansiedade e tomam ayahuasca e ficam curadas? Sim. Tem pessoas que, quando tomam, elas têm algum tipo de surto, porque tinha uma esquizofrenia que ninguém sabia. Às vezes a pessoa não teve nenhum surto na vida dela, tá tranquila. Ela chega lá, tô bem, mas sai completamente surtada. Muitas vezes por quê? Por questões espirituais, como essa que eu tô relatando, né? Eu fui a fundo. Eu fui muito a fundo, gente, para descobrir o que é que eu fiz. Eu acessei uma porta multidimensional, porque a ayahuasca é isso, ela abre portas multidimensionais, porque senão como é que eu viria minhas vidas passadas, né? Isso, claro, tô falando aqui no meu ponto de vista de que acredito nisso. E aí, você pode acessar qualquer porta, um trauma. Imagina você ser queimado na Inquisição. Aí você toma ayahuasca, vê você sendo queimado, né? Como o seu emocional daqui vai suportar essa visão, gente? Como que o teu pensamento mínimo daqui, justamente a gente esquece, né, por algum motivo. Como que vai ficar? Então tem gente que passa muito mal, tá? Eu conheço gente que passa muito mal, que ficou muito mal com a ayahuasca. Eu, particularmente, não pretendo mais tomar. E o que eu posso dizer sobre isso? Arnaldo, então você tá dizendo que não é pra tomar? Eu não tenho poder de dizer assim pra ninguém. Vai lá. Ou então não vai. Eu acho que cada um sabe, né? Mas lembrem-se vocês, eu achei que estava preparada e não estava. Por quê?
aconteceu tudo isso, né? Então, eu acho que é muito grave a facilidade que a gente tá tendo de tomar ayahuasca. Eu acho que dentro de um contexto indígena, como eu expliquei, é muito mais seguro. E ainda assim, se você vai para o contexto indígena e depois você volta para sua vida completamente bagunçada, uma vida moderna acelerada, pode dar ruim também. Então, assim, na verdade é uma roleta russa. Você vai, pode dar bom, pode dar ruim, você não sabe, né? E essa foi a jornada, gente. Basicamente foi isso. O que eu queria passar é que vocês tenham o mesmo cuidado. Eu sei que tem muita gente. Uma vez eu vi um podcast de um moço que ele tava contando que o filho dele morreu, né? Porque ele tomou ayahuasca e ele teve um surto e parou de se alimentar porque ele teve esse gatilho, né? Da esquizofrenia. E aí esse rapaz morreu, enfim. E ainda assim tinha gente comentando lá: ah, ayahuasca é pros fortes. Oxe, gente, meu Deus do céu. Então, né, como é que você vai saber se você é forte o suficiente para tomar e não ter problemas? É uma questão assim que fica no ar. Eu diria para alguém que, assim como eu estava com vontade naquela época de evoluir, vai fazer um sopão, vai fazer uma caridade, né? Participa do centro espírita. Tem gente que diz assim: não tem centro espírita na minha cidade. Faça sua oração em casa. Faça um altar se você acredita, né? Nesse poder das imagens. Existem muitos outros caminhos para a gente evoluir. Essa é a conclusão que eu chego. Que não precisa ser tão forte, tão pesado, né? Você pode escolher algo mais leve para sua experiência, inclusive, sim, diversas terapias que tem por aí, né? Hoje eu já tô bem, assim, e eu já fiquei mais tranquila sobre o julgamento. Tipo assim, por que eu fui fazer? O arrependimento, né? Tipo, que arrependimento e tal. Eu já superei isso. Então, eu não tô falando isso aqui tudo pra vocês ficarem, né, me apedrejando e me julgando. Eu tô falando para que vocês tenham essa consciência de que é algo perigoso. E não é algo perigoso porque é uma planta alucinógena que vai dar tudo errado. Não é isso. A planta em si, ela tem um espírito, a gente chama espírito da planta, né? Assim como tudo tem uma essência. E ele tá, se você tomar com seriedade, te mostra mesmo teus traumas, teus problemas, o que tu precisa ver. Ela, digamos, ela é professora, ela ensina a tua alma, o teu caminho, né? Mas, no nosso contexto, sei lá, gente, não acredito mais que possa funcionar, tá? Então, basicamente é isso, essa foi a minha experiência. Comentem, por favor, né? Falem aí se vocês gostaram, se não gostaram, se vocês queriam mais detalhes, se vocês acham que eu tô julgando a ayahuasca, se vocês acham que... O que vocês pensarem, podem colocar aí, que eu vou tentar ler ao máximo sem julgamentos também. Obrigada, gente.